A palavra que vamos conhecer hoje é vereador. Olá, eu sou Antônio Ribeiro e você é muito bem-vindo ao canal Aventura das Palavras. Vereador, uma palavra muito falada, muito ouvida, mas também muito incompreendida atualmente. Neste vídeo, vamos procurar investigar essa palavra, a origem, a sua origem, a origem do próprio cargo que ela representa. E vamos ver como ela chegou aos dias de hoje e por que hoje os vereadores são como são. Mas antes, vamos lembrar que o próximo dia 1º de outubro é o Dia Nacional dos Vereadores. Esse fato, e também o fato de que logo teremos eleições municipais, onde serão eleitos vereadores, me inspiraram a fazer a investigação sobre essa palavra e sobre esse cargo. Vamos ver o que eu consegui. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, existem 55.466 cargos de vereador em todo o país. E nesta eleição do ano de 2020, há mais de 9 candidatos para cada uma dessas vagas. No dia 1º de outubro, se comemora o Dia Nacional do Vereador, de acordo com a Lei Federal número 7.212 de 1984. Essa data foi escolhida em razão de ser a mesma que o imperador Dom Pedro I regulamentou a função em 1828. Mas antes dessa regulamentação, o cargo e a função de vereador já existia, tanto em Portugal como no Brasil e nas demais colônias portuguesas. A origem da palavra é um pouco controversa. Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa, de 1789, de Antônio de Moraes Silva, a etimologia é verear, mais o sufixo or. E para verear, do português arcaico, vereia, por vereda, que significaria legislar ou administrar algo na qualidade de vereador. Porém, para Cândido Mendes de Almeida, que escreveu o livro Ordenações Filipinas, que mencionando o novo dicionário de Francisco Solano Constâncio, a palavra vereador vem do verbo verear, contração de verificar. Por exemplo, vigiar sobre a boa polícia da terra, reger e cuidar do bem público, e não como mencionado por Antônio Moraes. Apesar dessa controvérsia quanto à origem, as duas formas são assemelhadas e se adequam ao conceito. A tradição portuguesa do autogoverno municipal é muito antiga, existindo no território português municípios criados ainda antes da fundação do próprio Reino de Portugal. Cada localidade com autogoverno era administrada por um conselho de oficiais eleitos pela população da comunidade. Além dos juízes, na época com funções administrativas, além das judiciais, e do procurador, também tiveram uma importância crescente nos conselhos locais os vereadores, com funções de administração econômica e geral da localidade. Os oficiais das localidades eram normalmente eleitos por uma assembleia dos chamados homens bons. Mais tarde, a forma de nomeação desses oficiais irá tender mais para o sorteio entre listas de cidadãos como forma de evitar conflitos locais e de evitar que as mesmas pessoas se prolongassem muito tempo nos mesmos cargos. As cidades e vilas mais importantes deixaram de ter juízes locais eleitos e passaram a ter juízes de fora, nomeados pela coroa como garantia de maior isenção. Os vereadores e os outros oficiais eletivos eram eleitos perante os moradores reunidos junto ao pelourinho, símbolo da autoridade real, sendo os seus nomes retirados de sacos chamados pelouros.
Como o Conselho de Oficiais Locais se reunia normalmente numa Câmara, o próprio Conselho passou a ser conhecido por Câmara. Sempre que alguma povoação ultramarina atingisse um determinado número de habitantes portugueses, normalmente era-lhe dado um foral de autonomia municipal, criando-se uma Câmara para a administrar. A distância e o isolamento de algumas localidades ultramarinas levou a que as suas câmaras assumissem competências muito mais alargadas que as do reino, assumindo algumas a função de única autoridade portuguesa e representante da coroa no território onde se encontrava. Desde a instalação da primeira Câmara Municipal, esses órgãos tendiam a defender os interesses dos primeiros colonizadores, criando-se assim uma poderosa resistência contra o centralismo de Portugal. Os conselhos municipais também foram chamados de câmaras. Foram os precursores das câmaras de vereadores, que, representados pelos homens bons, constituía-se na verdadeira administração dos municípios. Os homens bons elegiam os juízes e os vereadores. Na época, ao se criar uma vila na colônia do Brasil, a primeira tarefa era erguer e inaugurar o Pelourinho, que tinha o significado de marco de existência de uma nova vila, e de imediato se fazia a convocação dos homens bons para que esses elegessem os juízes e os vereadores. A primeira localidade do território brasileiro que veio a ser formada nesses moldes administrativos, elegendo a sua casa da Câmara, foi a vila de São Vicente, no litoral de São Paulo, quando, em 22 de agosto de 1532, elegeu a sua Câmara Municipal, tendo como primeiro presidente Martim Afonso de Souza, que compõe a Câmara com os demais vereadores, Padre Gonçalo Monteiro, Antônio Rodrigues, João Ramalho, José Adorno e Pedro Góes. Até hoje, em Portugal, diferentemente do Brasil, os vereadores têm uma função executiva. As leis de interesse do município são votadas, são aprovadas por deputados municipais. Esses deputados se reúnem periodicamente, 5 vezes por ano mais ou menos, e nessas reuniões eles apresentam projetos e votam as leis de interesse do município. No Brasil, as normas que organizam a função, o cargo de vereador, começaram a acontecer a partir da independência. Inicialmente, por aquela lei de Dom Pedro, de 1838, e, posteriormente, por outras leis, até chegar na nossa atual Constituição. A promulgação da Constituição de 1988 trouxe uma maior descentralização administrativa, concedendo grande autonomia para os municípios e também aos vereadores. A Carta Magna, nos seus artigos 29 a 31, prescrevem para os vereadores, entre outras atribuições, o mandado de 4 anos por voto direto e simultâneo em todo o país, atendida a idade mínima de 18 anos. A elaboração da lei orgânica do município. Número de integrantes nas câmaras proporcional à população do município e varia de 9 a 55 vereadores. Fiscalização e julgamento das contas do Executivo. Inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos, desde que no exercício do mandato e na circunscrição do município. E legislar sobre assuntos de interesse local. Em toda a história do país, somente deixou de existir essas casas legislativas municipais em 2 períodos. No período de 1930 a 1934, com o golpe militar do presidente Getúlio Vargas, e posteriormente de 37 a 1946. Em 1937,
ocorreu a criação do Estado Novo e, em 1946, retomamos o regime democrático aqui no Brasil após a elaboração da nova Constituição que foi aprovada nesse ano. Até meados da década de 60 do século XX, os vereadores não eram remunerados por esse trabalho. Então, nessa rápida exposição, nós vimos a origem da palavra, a origem do cargo e da função de vereador e como essa função foi exercida ao longo do tempo. Inicialmente lá em Portugal, de onde nós recebemos a legislação sobre vereadores, e depois, a partir da independência do Brasil, como essa função de vereador foi se deslocando do conceito original de Portugal, que permanece hoje muito parecido como era no passado. Mas aqui no Brasil, os vereadores, a Câmara dos Vereadores, tem uma função bastante diferente, uma função muito mais legislativa, claro que também fiscalizadora do Executivo, mas muito diferente de Portugal, onde os vereadores são o próprio Executivo. Possivelmente, o sistema parlamentar que é utilizado nos países europeus também acabam sendo transferidos para os municípios. Então, em Portugal, o vereador mais votado da eleição, ele acaba tendo uma função semelhante ao do prefeito aqui no Brasil. Essa é a grande diferença dos vereadores. Nós importamos o cargo, nós importamos o conceito de Portugal, mas aqui no Brasil o seu conceito, a sua definição se distanciou do conceito original lá em Portugal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, como eu gostei de ter feito essa pesquisa. E se realmente você aprendeu alguma coisa e gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. E não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal. Até a próxima aventura. Tchau!